Nadar depois de comer é perigoso? Provavelmente sua mãe te disse que sim. Naquelas horas que você estava ansioso para voltar para a piscina depois do churrasco de domingo durante as férias. Eu me lembro bem do desespero contando os minutos para voltar para a água. Lembro também do medo que dava quando eu quebrava essa regra e entrava na piscina quando não tinha nenhum adulto vendo. Ficava aquela sensação de que a qualquer momento poderia acontecer a tal da congestão e algo muito grave poderia me levar até a morte. Pois bem, será que a gente realmente precisa esperar de 30 minutos a 1 hora depois de comer, antes de dar aquele mergulho na piscina ou no mar? Vamos desvendar esse mito nesse episódio da série Desvendando Mitos do Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela Universidade de São Paulo. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência e de forma descomplicada. Na verdade, não é só a sua mãe que vai dizer que não pode nadar depois de comer. Se a gente fizer essa pergunta para as pessoas na rua, aleatoriamente, se elas entram ou não na piscina logo depois de almoçar, a grande maioria vai dizer que não, que existe um risco muito grande em se fazer isso. Eu sei que você vai ficar até o final desse vídeo porque a gente vai trazer um monte de informação super interessante, inclusive vou dar algumas dicas bem bacanas sobre comida e natação. Mas a resposta para esse mito eu já vou te dar agora. Não, você não precisa esperar 30 minutos para poder entrar na água depois de se alimentar. Nadar depois de comer não é algo perigoso. Mas vamos lá, da onde surgiu então esse mito? Por que as pessoas têm tanto medo? A preocupação era que com a digestão houvesse um desvio do fluxo sanguíneo dos músculos para o estômago e que a natação pudesse de fato inibir o fluxo necessário para a digestão no estômago. Isso levaria à ocorrência de câimbras muito terríveis que levariam a pessoa a um afogamento. Outra possibilidade do mito é que acontecesse o contrário. Seus membros, seus músculos das pernas e dos braços não recebessem fluxo sanguíneo suficiente, já que esse sangue estaria lá no seu estômago fazendo a digestão e isso levaria a um afogamento por falta de musculatura. Mas essas preocupações são injustificadas. Realmente não há um desvio intenso do fluxo sanguíneo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E mais importante do que isso, não tem nenhuma morte documentada atribuída ao fato da pessoa ter nadado com o estômago cheio. Ou seja, na prática não acontecem óbitos causados pelo estômago cheio relacionado à natação. Mas, acreditem ou não, essa preocupação é tão comum que a Cruz Vermelha Americana teve que publicar uma revisão. Ela foi publicada no International Journal of Aquatic Research and Education sobre isso. Na revisão, eles concluíram que as informações atualmente disponíveis sugerem que comer antes de nadar não é um risco, não contribui para o risco de afogamento e pode ser descartado. E da onde surgiu esse mito, que está presente aí nas nossas vidas há tanto tempo? Ele, na verdade, veio de uma regra que foi publicada em 1908 no Manual dos Escoteiros. Pois é, no Manual dos Escoteiros. Esse manual alertava que os meninos deveriam esperar pelo menos 30 minutos antes de entrar na água após uma refeição, já que haveria um risco de afogamento. No manual estava escrito, inclusive, que se isso acontecesse, a culpa seria da própria pessoa. Ninguém sabe de onde o Manual dos Escoteiros tirou essa ideia, mas certamente era algo impreciso. Mas o mito persistiu aí por mais de 100 anos, sendo que na prática não havia nenhum caso relatado de afogamento. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que acontece no nosso corpo em relação à alimentação e à natação, porque aqui no Fala Lu a gente gosta disso, entrar um pouquinho na fisiologia, no funcionamento do nosso corpo. E para isso a gente vai voltar para um já conhecido aqui do nosso canal, que é o nosso sistema nervoso autonômico, que é aquele que controla aí o funcionamento do nosso corpo. Vocês lembram, gente, que no sistema nervoso autonômico a gente tem dois lados de uma mesma gangorra. Um dos lados é o sistema nervoso simpático, ele está relacionado a momentos de ação, de luta, de fuga. Ele libera adrenalina e noradrenalina, aumenta a frequência cardíaca, te deixa ligado, focado. Por outro lado, a gente tem o sistema nervoso parasimpático. Ele é ativado com a liberação de acetilcolina e ele ajuda no funcionamento dos nossos órgãos. Ele que faz a digestão, o funcionamento dos nossos rins, nosso repouso, nosso estado mais sereno, ele baixa a nossa frequência cardíaca. Quando a gente faz qualquer atividade física, e isso inclui entrar na piscina, nadar ou só brincar dentro d'água,
O que é ativado é o sistema nervoso simpático. Ele leva a uma vasodilatação muscular, ele aumenta o fluxo sanguíneo para os nossos músculos. Ao mesmo tempo, ele faz uma vasoconstrição dos vasos das nossas vísceras, dos nossos intestinos, dos nossos órgãos abdominais. Então, em teoria, a nossa digestão fica mais lenta quando a gente está fazendo aí uma atividade física. Quando a gente come, acontece o oposto, um estímulo do sistema nervoso parasimpático. Tem aí uma redução da frequência cardíaca, a gente fica mais letárgico, sonolento, por isso que depois do almoço, em geral, a gente tem uma preguicinha, uma vontade até de tirar um cochilo. Aumenta o fluxo sanguíneo nas nossas vísceras, mas diminui o fluxo sanguíneo nos nossos músculos. Mas vamos lá, a pessoa acabou de comer e entra na piscina. O que vai acontecer? Sistema nervoso simpático ou parasimpático? Qual vai ser ativado? A gente tem que pensar que o nosso corpo é muito inteligente e a nossa prioridade vai ser sempre sobreviver. Ou seja, o que entra em ação é o sistema nervoso simpático, é o da adrenalina, é o da ação, do movimento. Então, nesse momento, vai ser priorizado o fluxo sanguíneo dos nossos membros, vasodilatação dos nossos músculos. Em verdade, a nossa digestão fica um pouco mais dificultada porque diminui o fluxo sanguíneo no nosso estômago e no nosso intestino. Porém, nosso corpo, de novo, é muito inteligente. Esse desvio de fluxo, de forma nenhuma, vai impedir completamente a digestão, mas pode só dar uma dificultada. Então, o que você pode sentir? Você pode sentir alguma náusea, algum enjoo, até às vezes uma vontade de vomitar. Tudo isso vai depender muito da intensidade do exercício, do esforço que você está fazendo e do grau de movimentação. Então lembra, priorizou músculo, priorizou perna, braço, você vai continuar nadando, você não vai ter cãibra, você não vai se afogar porque você não vai conseguir nadar e vai faltar sangue no seu músculo, isso não acontece. Acontece que diminui um pouquinho o processo de digestão, então você pode ter mais sintoma digestivo, mais vontade de vomitar, enjoo, se você der uma cambalhota pode ser que a coisa saia ruim. Mas você não vai morrer, você não vai se afogar. Então, na verdade, quando você vai fazer uma atividade física, você idealmente até deve comer antes de fazer a atividade para ter energia, principalmente quando você vai fazer um treino ou algo que precise de alguma intensidade. Obviamente que você tem que considerar o tempo que você vai fazer atividade física, se você está acostumado a fazer atividade física e qual é a intensidade. Então a gente considera 3 critérios. Primeiro, você está acostumado a treinar de estômago cheio? E a gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que é o de treinamento do intestino, mostrando que sim, dá para treinar, para fazer atividade física e manter a digestão de forma adequada. Quem não viu esse vídeo, assista que ele é super interessante. Número 2, o que você vai comer. Tem alimento que tem uma digestão muito mais fácil, por exemplo, os carboidratos simples. Eles são quebrados e absorvidos com maior rapidez, assim como o líquido. É muito mais fácil, por exemplo, você tomar uma bebida com açúcar, um isotônico, do que comer um churrasco. Então, carnes, alimentos ricos em proteína, ricos em fibra, têm uma digestão mais lenta. Então, não são tão adequados para comer antes da atividade física. E por fim, qual é a intensidade da atividade física? Atividades mais intensas vão priorizar ainda mais a musculatura, diminuindo mais ainda o fluxo sanguíneo no intestino, então piora a digestão. Se você entra na água e começa a se sentir mal, tem enjoo, tem náusea, muitas vezes basta diminuir a intensidade, para de se movimentar com tanto empenho, que rapidamente esse seu fluxo sanguíneo entra em equilíbrio e você melhora essa sensação. Então considerar horário e adaptação à alimentação, tipo de alimento e a intensidade da atividade que você vai fazer. Além disso, quando você estiver fazendo uma atividade na água, você muitas vezes vai precisar repor para continuar ali ou brincando ou treinando. Você vai precisar beber líquido porque você desidrata dentro da água e se você for ficar um tempo longo, você vai precisar inclusive de energia para manter aí a atividade. Então, não tem nenhum problema se você fizer uso de alimentos adequados, considerando tudo isso que eu já te disse. Vamos lá, então, para o resumo Fala Lu anti-mitos. Não é proibido comer antes de entrar na água. Não existe nenhum relato de afogamento especificamente por essa causa. Você pode até ficar enjoado, pode vomitar, mas você não vai morrer. Exceto, obviamente, se você não souber nadar, mas aí não seria o caso de entrar numa piscina funda ou muito menos no mar. Escolha alimentos adequados, com uma absorção mais rápida e maneire na intensidade. Fora isso, bons treinos. Sempre agradecendo nossos patrocinadores, Kikos Fit, Dobro, Probiótica, Jungle e Trilo.